Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho, como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Comigo, mais uma vez, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial, que vai falar aí conosco tudo o que aconteceu no mundo esportivo, começando agora com o Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato da Série D do Brasileirão, que está na sua segunda rodada, né? E já a terceira rodada aí já vem para o próximo final de semana. Tivemos no sábado, pelo grupo 1, Remo 1, RBC, que é Rio Branco do Acre 0. E também no grupo 1 tivemos Nacional do Amazonas 2 e Vilhena 0. Com este resultado, o Nacional do Amazonas lidera com 4 pontos e o Remo é o segundo também com 4 pontos. No grupo 2, tivemos Palmas 2, Imperatriz 0 e também tivemos Santos do Amapá 0, River do Piauí 1. Com estes resultados, Palmas e River do Piauí lideram aí com 4 pontos cada. No grupo 3 tivemos Colo-Colo da Bahia 0 e Campinense também 0. Outro jogo do grupo 3, tivemos um empate 1-1 entre Globo Futebol Clube e o time do Coruripe. Então 1-1, e com esses resultados o Campinense lidera com 4 pontos. E o time de Serra Talhada é o segundo com 3. No grupo 4, tivemos 13 da Paraíba 1, Serrano da Bahia também 1. E também neste grupo tivemos Central 1 e o time do Goianésia 0. Então, com estes resultados aí também no grupo 4, o Central lidera, 2 vitórias, 6 pontos, e o 13 em segundo com 4 pontos. No grupo 5, tivemos também a segunda rodada, Rio Branco do Espírito Santo 2 e o time do Comercial de Mato Grosso do Sul 1. E também Aparecidense 0, Caldense 1. Caldense aí lidera com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. E a Aparecidense, juntamente com o Rio Branco do Espírito Santo, tem 3 pontos cada. No grupo 6, temos aí um time paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, quer dizer, e 1 derrota. Perdeu desta vez para o Craque por 1-0, mesmo jogando no estádio Santa Cruz. O outro jogo deste grupo 6, neste final de semana, foi entre Vila Nova de Minas Gerais e o time Duque de Caxias. Duque de Caxias venceu por 3-2. Com esses resultados, o Craque lidera com 6 pontos. Duque de Caxias é o segundo com 3. No grupo 7, tivemos o Inter de Lages vencendo o time do Resende por 3-1. E o time do Operário do Paraná vencendo o RB Brasil. Isso mesmo, Red Bull Brasil por 2-1. Então, Red Bull que estreou na competição, perdendo fora de casa. O Operário lidera com 4 pontos e o Inter de Lages é o segundo, juntamente com o Ipiranga do Rio Grande do Sul, ambos com 3 pontos. No grupo 8, o último grupo da Série D do Brasileirão, temos outro paulista, o São Caetano, que perdeu para o Volta Redonda por 1-0. O jogo foi no Rio. E na outra partida do grupo 8, Lajeadense venceu o time do Metropolitano por 1-0. Com estes resultados, o Volta Redonda lidera com 6 pontos. E mesmo com a derrota, o São Caetano é o segundo com 3, juntamente com o Lajeadense aí na Série D do Brasileirão. Portanto, estes foram os jogos que movimentaram neste final de semana a Série D do Brasileirão. Os resultados dos paulistas, né, como vimos aqui, não teve bons aproveitamentos, né? O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa
O RB Brasil perdeu fora, assim como o São Caetano também perdeu fora de casa. Os 3 paulistas com derrotas, porém, ainda é início de competição, teremos muitos jogos ainda pela frente. Gil, muito boa tarde. Gostaria aí que você comentasse e começasse essa nossa semana, né, essa quase a última semana do mês de julho, aí, comentando sobre a Série D, que movimentou neste final de semana a segunda rodada. Muito boa tarde, Gil. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no canal 10. Essa Série D aí, já na segunda rodada, a gente temos equipes tradicionais do futebol brasileiro, como o próprio Remo, o River, o Campinense, o 13 e o surpreendente Caldense, vice-campeão mineiro, juntamente com o craque e o Volta Redonda. São as 3 equipes aí que possuem 100% de aproveitamento. Os paulistas, aí, como você citou bem, não foram bem nessa rodada, mas apesar de que o Red Bull Brasil, que fez uma ótima campanha no estadual, né, venceu os 2 jogos do Curitiba, né, até um de goleada. Quer dizer, então, como se citou bem também, né, Rosine, é início de campeonato, quer dizer, que na próxima rodada as equipes paulistas obtenham mais sucessos aí e melhorem na classificação. Com certeza fica aí a nossa torcida para as equipes paulistas melhorarem seu desempenho aí no Brasileirão da Série D. Próxima rodada marcada aí para sábado, dia 25 e domingo, dia 26. Então, sexta-feira, relembramos a vocês aí os jogos dos paulistas e na segunda, novamente, voltamos a falar dos resultados e as novas classificações. Também tivemos Brasileirão da Série C. Série C também agitando aí. Tivemos a 8ª rodada, o complemento dela, inclusive, é hoje, com Guarani e Brasil de Pelotas, em um grande jogo pelo grupo B. Mas antes vamos falar do grupo A, que é liderado aí pelo Fortaleza. Fortaleza que jogou no sábado contra o Botafogo da Paraíba e venceu por 3-0. O Asa de Arapiraca venceu o Icasa por 3-1. O Salgueiro perdeu em casa para o Vila Nova. Cuiabá venceu o time do Águia de Marabá por 2-1. E o América do Rio Grande do Norte venceu o Confiança pelo placar de 2-0. Com estes resultados no grupo A, como eu disse, Fortaleza lidera com 19 pontos. Vila Nova vem segundo com 16. Asa de Arapiraca é o terceiro com também 16 pontos. E o América do Rio Grande do Norte é o quarto com 14 pontos. Como vimos, né, no grupo A não temos times paulistas, né, e os 2 últimos aqui é o Águia de Marabá e o Icasa, 4 pontos e 3 pontos respectivamente, os 2 aí que cairiam do grupo A para a Série D do Brasileirão. No grupo B da Série C do Brasileirão temos 3 paulistas. O primeiro deles, Portuguesa, jogou no Canindé no sábado e venceu o Caxias por 3-0, um ótimo resultado para a Portuguesa. O time do Madureira venceu o Guaratinguetá, o outro time paulista que está aí no grupo B da Série C, por 2-0. O Tupi, mesmo jogando em casa, né, em Minas Gerais, perdeu para o Londrina por 1-0. O Juventude venceu a Tombense por 1-0. E o jogo ainda que falta fica entre Guarani e Brasil de Pelotas, né, o terceiro paulista citado no grupo B, que joga hoje no Brinco de Ouro da Princesa às 20h15. Com estes resultados até o momento, quem lidera é o Brasil de Pelotas, né, que mesmo sem jogar aí é o líder ainda. Se vencer o Guarani abre 3 pontos do Tupi, que também tem 15. O Londrina também tem 15 pontos, é o terceiro, e o Juventude é o quarto com 14 pontos. A Portuguesa é o melhor paulista, em 5º lugar com 13 pontos. O Guarani vem em 7º com 7 pontos e o Guaratinguetá é o lanterna com apenas 3 pontos ganhos. Caxias fica em 9º com 4 pontos, portanto Caxias e Guaratinguetá cairiam no momento para a Série D do Brasileirão. Gil, uma rodada recheada nessa da Série C do Brasileirão. E os paulistas aí, Portuguesa apenas conseguiu um bom resultado. O Guaratinguetá perdeu fora para o Madureira. E o Guarani tem a chance aí de fazer com que os paulistas
possam sobressair, né, um pouco mais aí nessa rodada. Porém, pega o líder Brasil de Pelotas, né? Tarefa difícil. O que podemos esperar aí desta 8ª rodada que se encerra hoje da Série C do Brasileirão? Esta Série C também é diferente da Série D. Tem equipes tradicionais, aí, como foram o Grupo A, o Fortaleza, o próprio Asa e o América do Rio Grande do Norte, que está até disputando a Copa do Brasil, que no jogo de ida perdeu para o Vasco de 3-1. E também não deixamos de esquecer o Cuiabá, que foi o campeão da Copa Verde, né? Quer dizer, então são equipes aí nesse Grupo A tradicionais de futebol brasileiro, e tem tudo aí para... Quer dizer, o Fortaleza se destacando, né, para voltar para a Série B. E já no Grupo B, aí, onde os paulistas aí, que vem com a campanha modesta, né, a Portuguesa, apesar da vitória, não conseguiu configurar no G4. E o Guarani, aí, que precisa vencer hoje esse adversário indigesto, que é o Brasil de Pelotas, tanto é que é o líder aí. Quer dizer, todas as equipes já jogaram, e mesmo assim, ela com um jogo a menos permanece na liderança. Onde tantas equipes tradicionais também, tem o Juventude, aí, que foi campeão da própria Copa do Brasil, Guarani, campeão brasileiro. Quer dizer, é uma série, tem equipes tradicionais, onde os paulistas aí vêm com a campanha muito modesta. Precisa falar muitos paulistas, né, nessa competição. Com certeza, lembrando que é só os 4 primeiros de cada grupo que se classificam para a próxima fase, né? E só os 4 melhores vão aí subir para a Série B do Brasileirão do ano que vem. Então, fica a nossa torcida também aos paulistas na Série C do Brasileirão para que melhorem seu desempenho. Na Série B, tivemos a 13ª rodada também neste final de semana. Complementando, é lógico, porque na terça-feira passada havia começado a 13ª rodada com Mojimirim 3, Macaé 1 e ABC 1, Paraná 4. Na sexta-feira tivemos a sequência, Vitória 3, CRB 1, Luverdense 2, Bragantino 1. No sábado, complemento, né? Botafogo, líder 1, Náutico 0. Um clássico aí até de Série A, porém na Série B. Criciúma 2, Bahia 1, Paysandu 1, Sampaio Corrêa também 1, Santa Cruz 3, Atlético Goianiense 0, Boa Esporte Clube 0, Ceará também 0. E Oeste de Itápolis 3, América Mineiro 1. Esses foram os resultados, portanto, da 13ª rodada da Série B do Brasileirão, que após estes resultados o Botafogo é o líder, ainda líder aí com 27 pontos, um a mais que o Vitória, segundo colocado, tem 26. O América Mineiro vem em terceiro com 24. E o Bahia é o quarto também com 24. Em quinto, o Náutico. Em sexto, Paysandu. Em sétimo, Sampaio Corrêa. Em oitavo, Macaé. Em nono, Santa Cruz. Em décimo, Criciúma. O melhor paulista vem o Bragantino aí em 11º com 16 pontos. Oeste em 12º, também com 16. E o Mojimirim é apenas o 18º. Mesmo assim, aí nessa rodada conseguiu subir 2 posições e ver aí a chance, quem sabe daqui 2, 3 rodadas, de sair da zona do rebaixamento, porque os resultados, né, ajudaram. O Atlético Goianiense tropeçou, o Ceará também, né, empatou, e o Boa Esporte empatou também juntamente com o Ceará, acabando aí, ajudou o Mojimirim a não ficar tão isolado assim na zona do rebaixamento. Então, esses foram os resultados, Gil. Gostaria que você comentasse também aí a Série B, animando aí o Mojimirim e o Bragantino, que caiu um pouco, né, de rendimento, aí caiu 2 posições com essa derrota para o Luverdense, um jogo que estava em suas mãos, né, vencia por 1-0, deixou acontecer a virada na sexta-feira. E o Mojimirim, né, subindo 3-1 no Macaé, enquanto o Oeste também 3-1 no América Mineiro. Acho que até um resultado surpreendente para os paulistas nessa rodada. Essa Série B aí que bem emocionante. O Botafogo aí teve muitas dificuldades no sábado para vencer o Náutico, venceu com um gol aí por acaso do Lulinho no finalzinho e está se mantendo ali na liderança. Onde nessa rodada a equipe mais beneficiada foi o Vitória.
ao vencer o jogo aí na sexta por 3-1 contra o CRB, conquistou a vice-liderança e subiu 3 posições na tabela. Quer dizer, então a equipe aí da Bahia, o Vitória, foi a grande beneficiada da rodada. Quer dizer, o América, que perdeu para o Oeste de 3-1, quer dizer, caiu para a 3ª posição, e o Bahia, que não conseguiu vencer esse Criciúma aí, que vem num ótimo momento. Seria, né, um clássico de Série A também, sem né? Sem dúvida nenhuma. Já enfrentaram muito aí pela Série A, e desde a chegada do Petkov aí, quer dizer, o Criciúma só vem alcançando bons resultados, tanto é que até no meio de semana venceu o Grêmio pela Copa do Brasil, apesar de estar aí no 10º lugar, mas é uma equipe que está em ascensão nesse campeonato. O Bahia, quer dizer, mesmo com a derrota, conseguiu ficar em 4º lugar, que não é uma posição ruim. E o Santa Cruz aí também, que afundou ainda mais o Atlético do Paraná, né? Venceu por 3-0. Atlético Goianiense. Desculpa, é o Atlético Goianiense. Venceu por 3-0 e deixou ele na vice-lanterna. O Mogi, como a gente já citou, na terça-feira, após a vitória sobre o Macaé, deixou aí a lanterna, quer dizer, só que mesmo como você citou aí, na próxima rodada, mesmo que vença, ainda ele não sai do Z4, mas sim, a equipe também vem de uma ascensão, depois que o técnico Sérgio Guedes assumiu o Mogi, conseguiu 2 vitórias e um empate, quer dizer, então, esse paulista aí, eu acho que tem grande chance, sim, nas próximas rodadas aí, de deixar esse Z4. E o Bragantino aí, que foi, quer dizer, a decepção dos paulistas, né? Após estar vencendo por 1-0, levou a virada aí, mas também, quer dizer, o Bragantino ali, agora tem o próximo jogo em casa, tem condições de vencer e ficar melhor na classificação. Quer dizer, então os paulistas aí, de maneira geral, não foi uma rodada muito ruim, né? Porque tivemos 2 vitórias e 1 derrota. E esse Botafogo aí continua líder lá na frente, quer dizer, o jogo do Botafogo, então eu assisti o jogo, tinha 6 jogadores aí das categorias de base, quer dizer, o Botafogo aí, como os demais clubes aí, dificuldades financeiras, quer dizer, está aproveitando a sua base muito bem. São jovens muito talentosos aí, que, como disse até os comentaristas, dificilmente aí se destacarem, vão destacar, permaneçam talvez no Botafogo já para o ano que vem. Né? Com certeza o Botafogo, que pode, lógico, conseguir o seu acesso à Série A do Brasileirão novamente, porém corre sérios riscos, né, de ser desmanchado e acontecer aí o que está acontecendo com o Vasco, mesmo com a vitória, né, nesse final de semana na Série A, está lá na zona de rebaixamento, perigando. Então, sérios riscos aí do Botafogo subir e não se permanecer lá. Então, fica a dica aí para os diretores botafoguenses trabalharem para permanecer com os atletas o ano que vem. Os artilheiros da Série B, temos aqui o Marcelo Toscano, é o artilheiro com 6 gols, jogador do América Mineiro. Depois temos com 5 gols o Arthur do Atlético Goianiense, o Zé Carlos do CRB, Douglas do Náutico, Iago Pikachu do Paysandu e o Elton do Vitória da Bahia. Portanto, estes são os artilheiros aí da Série B, demonstrando, portanto, boa pontaria esses jogadores aí na Série B do Brasileirão. Série A, tivemos também aí grandes jogos neste final de semana. Só para a gente voltar aqui na Série B, né, só para a gente verificar se tem algum jogo. Temos um jogo amanhã, nesta terça, portanto, teremos Macaé e Paraná Clube. Tá? O jogo será no Moacirzão. O Macaé, que é o 8º, vai encarar aí o Paraná, que é o 14º. Então, só este jogo apenas. Na quarta-feira vamos falar desse resultado e na sexta falaremos o complemento aí do restante da rodada. Pela Série A, como eu estava dizendo, tivemos grandes jogos, inclusive Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram, né, o líder contra o 3º colocado, que não é mais terceiro, agora é o vice-colocado com os mesmos pontos do Atlético, né? Corinthians agora com 29 pontos também, porém com um saldo de gol inferior ao do Atlético. Ambos têm 9 vitórias, porém o Atlético tem 15 de saldo contra 8 do Corinthians. O jogo foi no sábado, 1-0 para o Corinthians, né? Gol de Malcom. Deu aí ao Timão o privilégio de estar aí juntamente ao Atlético na ponta da tabela. Também no sábado tivemos Flamengo 1, gol de Paulo Guerreiro, né? O artilheiro aí vem fazendo gols, logo vai estar entre os artilheiros da competição,
1 a 0 em cima do Grêmio, gol dele, portanto, no Maracanã no sábado. O Internacional venceu o Goiás 2 a 1 no Beira-Rio e também aí conseguiu se manter vivo ainda na tabela e um pouco mais distante da zona do rebaixamento. No domingo, às 11 horas, tivemos Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0. No domingo à tarde, tivemos vários outros jogos. Às 4 horas, tivemos o Clássico Paulista. E o Palmeiras, do nosso amigo Gil Cipriano, venceu o Santos. É isso aí, 1 a 0. Gol marcado por... Palmeiras foi por Leandro Pereira. Leandro Pereira, isso mesmo, o centroavante do Palmeiras, marcou um belo gol lá de fora da área. 1 a 0 contra o Santos, vencendo, portanto, em mais um Clássico Paulista. O Palmeiras subindo na tabela a cada rodada. O Fluminense perdeu o Clássico Carioca, né? O Fluminense, que tinha tudo aí para ser o líder da competição, vacilou e perdeu para o Vasco por 2 a 1. Vasco, mesmo com a vitória aí, ainda na zona do rebaixamento. O Figueirense empatou em 0 a 0 com o Curitiba. Jogo morno, hein? Jogo sem gols do Orlando Scarpelli. Duas equipes aí que com pinta de segunda divisão nesse jogo, 0 a 0. Um grande jogo também na rodada foi Sport São Paulo. E o Sport venceu por 2 a 0 com direito a 3 expulsões para o São Paulo, né? 2 jogadores, Luiz Fabiano e Ganso, e também o técnico Osório. São Paulo aí passando por um jogo, né, por um momento inesquecível, né? Então vão querer esquecer esse jogo, mas infelizmente não vão conseguir aí. 2 grandes jogadores expulsos, mas quem sabe agora, né, na próxima rodada, sem os medalhões, o São Paulo possa deslanchar aí, né, de vez e vencer. O duro é que os jogadores acabam voltando, né? Ainda eu, como São Paulino, digo, né, o São Paulo está pecando por manter esses jogadores que são tumores para o clube, né, que não estão rendendo e acabam atrapalhando aí o elenco são paulino. O Sport não tinha nada a ver com isso, venceu 2 a 0, portanto, na Arena Pernambuco. Cruzeiro e Avaí empataram em 1 a 1 no Mineirão. E o Joinville empatou com a Ponte Preta também em 1 a 1. Foram os 2 últimos jogos aí da 14ª rodada do Brasileiro da Série A. Com esses resultados, como eu disse, né, o Atlético lidera com o Corinthians, 29 pontos cada. O Fluminense é o terceiro com 27, o Sport é o quarto também com 27. O Grêmio é o quinto com 26, Palmeiras é o sexto com 25. São Paulo é o sétimo com 24. O Atlético Paranaense é o oitavo com 22, Chapecoense nono com 19, os mesmos pontos do 10º Internacional. Ponte Preta 11º com 18, Cruzeiro 12º com 17, o Avaí o 13º também com 17. Flamengo 14º com 16, Figueirense 15º também com 16. Goiás 16º com 13, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nela, na zona desconfortável aí, o Santos com 13 pontos, o Vasco com 12, Curitiba com 10 e o Joinville com 9. Então os 4 últimos aí. Rodada eletrizante, né, Gil? O Palmeiras venceu mais uma, o Corinthians parou o líder, né, o Galo. Flamengo reagindo e bem na competição. São Paulo, né, se perdeu lá no Recife. E outros jogos aí que acabou movimentando e muito a tabela, né? O Vasco venceu o Clássico, mas ainda não adiantou muito, né? Está na zona do rebaixamento. Gostaria que você comentasse, portanto, essa 14ª rodada do Brasileirão da Série A. Como você citou aí, essa rodada só teve esse 0 a 0 entre Figueirense e Curitiba, né? Isso. Os outros jogos tiveram gols, aí onde a grande estrela do Guerreiro, mais uma vez, já são 3 jogos pelo Flamengo e 3 gols, 2 pelo Brasileirão e para a Copa do Brasil. Quer dizer, apesar que o Flamengo ainda configura na 14ª colocação, mas o Guerreiro aí está sendo fundamental aí para essa reabilitação do Flamengo, né? Quer dizer, outro jogo também no sábado, o Inter, onde o goleiro do Renan falhou, o Inter não tem nada a ver com isso, quer dizer, o jogo estava 1 a 1 e o Inter venceu o Goiás, quer dizer, deixando o Goiás ali sendo o primeiro fora do Z4.
E o Corinthians aí, o Corinthians que acho que surpreendeu muita gente, ele venceu esse bom time do Atlético Mineiro, para mim é um dos melhores times do campeonato, possui elenco, um ótimo técnico, e o Corinthians venceu por 1-0 aí, quer dizer, está fazendo o dever de casa, né? O Corinthians, o seu ataque não faz muito gols, mas faz o necessário para conseguir 3 pontos, que o ataque já não é muito bom de fazer gols, mas a defesa é a menos vazada do Corinthians, né, do campeonato. Quer dizer, um bom momento aí vive o Corinthians, e quer dizer, agora tem um jogo fácil, na próxima rodada que parece que pega o Curitiba, né? Tem amplas condições de vencer, e quem sabe, um tropeço do Atlético aí, ficar na liderança isolada. Também tivemos no jogo aí no domingo pela manhã, o Atlético do Paraná, que se reabilitou no campeonato aí após algumas derrotas, venceu essa boa equipe do Chapecoense por 1-0. E no clássico aí, apesar que o Santos aí, eu acho que não merecia ter perdido para o Palmeiras, não. O Santos teve mais volume de jogo, incomodou mais o Fernando Praz, mas no final aí o Palmeiras aí venceu por 1-0, aproximou do G4. O Palmeiras aí contra os paulistas tem 100%, né? Venceu São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Ponte e agora venceu o Santos, quer dizer. Esse time aí com o Marcelo aí tá dando liga, né? Olha, Léo, você olha, né, amigos, você olha o palmeirense falando do Palmeiras, né? Volta nele, Léo, volta nele, olha a felicidade, ó. Não, mas aqui assim, eu sempre tinha alguns amigos também que falou, o Oswaldo não serve, assim, não serve para ser técnico do Palmeiras. É mais Marcelo ajeitou, né? O Marcelo chegou, você viu, com o mesmo elenco que tinha aí, o Marcelo aí, que perdeu o primeiro jogo, né? Depois teve 5 vitórias e um empate. Quer dizer, o empate ainda que teve foi contra o Sport, esse bom Sport lá na Arena Pernambuco. O Palmeiras tinha amplas condições de vencer esse jogo. Quer dizer, não foi um resultado ruim até. E esse Vasco também aí, que apesar que está no Z4, só que nos clássicos carioca, venceu o Flamengo e venceu agora o Fluminense. Quer dizer, o Vasco aí devagarzinho vai tentando aí se livrar desse Z4 aí, mas está difícil para o Vasco, né? Quem sabe se tivesse mais equipes cariocas, também o Vasco tinha saído do Z4, né? Pois é. O São Paulo aí, quer dizer, como você citou bem, o Sport não tem nada a ver com isso. O São Paulo aí, com essas expulsões aí, facilitou em partes para o Sport ampliar o placar. Que poderia ter vencido por muitos, né? Exatamente. Teve até o juiz marcou um pênalti, depois voltou atrás, então, foi fora da área. Quer dizer, o Sport lá dentro do seu estádio é uma equipe muito é difícil de ser batida. Tanto é, eu peguei os números, o Durval, o zagueiro, que está lá há muito tempo, jogou o Campeonatos Paulistas pelo Santos, em 14 jogos fez uma falta domingo. Quer dizer, e para muitos aí, acham ele um zagueiro ruim, não um zagueiro bom, né? Quer dizer, fez uma falta em 14 jogos, então quer dizer, o Sport vive esse bom momento mesmo, a equipe aí, todos os jogadores. Hein? É Durval, né? Durval. Ele, a gente pode dizer que ele assiste o jogo dentro de campo, mas sem fazer falta. O Ganso já assiste o jogo dentro de campo sem jogar bola, então é diferente, né? É diferente. São Paulinos, né? Eu estou ainda muito triste com o meu time, então quem sabe agora na próxima rodada a nossa esperança, né? Sem Ganso e sem Luiz Fabiano, que para mim são duas peças aí que devem deixar o clube, né? Já deu o que tinha que dar, então infelizmente parece que o Luiz Fabiano vai ficar até o final do ano. É um craque? Sim, temos, né, que agradecer muito ao Luiz Fabiano pelos vários gols que já marcou, sim, Ganso também, mas chega um momento que não, né, percebemos que não dá mais, então tem até aquela música, né, do Vitor, não dá mais, então já foi a vez aí do Luiz Fabiano e do Ganso. Quem sabe o São Paulo enxergue isso também. Foi o jogo aí, um dos jogos da rodada, juntamente com o Atlético Mineiro e Corinthians, o Sport São Paulo. E o Sport vai ter aí, pelo jeito, o próximo jogo como o jogo da rodada também. Estava olhando aqui a tabela, os jogos são apenas sábado e domingo. Grêmio e Sport na Arena do Grêmio. O Sport é o quarto, o Grêmio é o quinto. Um ponto apenas separa as duas equipes, né? Os demais jogos não vejo assim tanta rivalidade assim no momento, né? O São Paulo pega o Cruzeiro, mas ambos aí não estão próximos na tabela. Ponte Preta e Internacional também se enfrenta, é o 10º, 11º, mas pelas circunstâncias da tabela aí, Grêmio e Sport tem tudo
para ser o grande jogo. O Atlético, você disse, né, que se o Corinthians vencer aí o Coritiba e torcer por um tropeço, eu acho difícil o Atlético perder do Figueirense na Independência, né? Não impossível, mas difícil. Então, próxima rodada apenas no final de semana. Na sexta vamos relembrar para você todos os jogos e dar os nossos palpites aqui de quem leva melhor no final de semana. Então, Brasileirão da Série A, né, Gil? É isso daí. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Lembrando que o artilheiro é o Ricardo Oliveira, com 8 gols. O Jadson do Corinthians e o Thiago Ribeiro do Atlético Mineiro, ambos em segundo com 6 gols cada. O André do Sport vem com 5. Rafael Marques do Palmeiras com 5, né? O André do Sport. O Fred do Fluminense também tem 5. Renato Cajá, que estacionou no 5 e vai ficar no 5, né? Não está mais jogando. Alexandre Pato também com 5 gols. Portanto, esses são os artilheiros do Brasileirão. Será que, mesmo com o artilheiro aí, o Santos não vai conseguir escapar, Gil, dessa degola? Tá difícil pro Santos, né? Mas apesar que, como eu citei aí, o Santos jogou muito bem contra o Palmeiras. Não merecia ter perdido não, porque quem teve mais oportunidades durante o jogo foi a equipe do Santos. Apesar que o Palmeiras fez o gol e soube ele se defender, postar bem dentro do campo, mas o Santos, eu acho que no máximo aí 2 rodadas vai sair dessa zona de desconforto, porque o time está jogando bem, está mesclando aí alguns veteranos aí com essa juventude, e com essa volta do goleiro Vanderlei. É um ótimo goleiro, quer dizer, não que o Vladimir não seja, mas o Vladimir havia falhado em alguns gols aí, pecando muito aí para a equipe santista. Acho que o grande beneficiado também dessa rodada foi o Sport, né? Com a vitória sobre o São Paulo, ele voltou ao G4, porque ele estava fora do G4. E como você citou aí, tem um jogo dificílimo contra o Grêmio, né? O Grêmio que vem de 2 derrotas já seguidas, quer dizer, jogando em casa, então quer dizer, é um jogo dificílimo aí. E a gente vai ver se realmente esse time do Sport aí só é bom, é forte dentro de casa, não é fora de casa. É o momento aí de provar a todos, muitos, que a equipe vem forte para conseguir aí uma vaga nessa Libertadores. É isso mesmo, Gil. Então, o Campeonato Brasileiro da Série A foi isso, né? Final de semana, portanto, muito agitado. Na próxima rodada vamos falar tudo também o que vai acontecer na sexta e também na segunda-feira. Vamos mudar agora, né? Falamos das 4 divisões, né, do Brasileirão da Série A, Série D. Vamos falar agora de Jogos Pan-Americanos, né? Toronto 2015, apenas o quadro de medalha, né? No momento o Brasil é o 3º colocado no quadro de medalhas, tem 99 medalhas no total. Estados Unidos é o primeiro com 160 no total, delas 59 de ouro, 53 de prata, 48 de bronze. O Canadá em segundo com 142 no total, 54 de ouro, 5 a menos aí que os Estados Unidos, 48 de prata e 40 de bronze. Brasil terceiro com 99, delas 30 de ouro, 28 de prata e 41 de bronze. Temos mais bronze que o Canadá e prata aí 28, portanto, e 30 de ouro. 6 a mais que a Colômbia, que é a 4ª colocada no quadro de medalhas, que tem 24 de ouro, 8 de prata e 22 de bronze, totalizando 54 contra 99 do Brasil. Cuba é a 5ª colocada com 23 de ouro, 1 a menos que a Colômbia, 18 de prata, 26 de bronze, 67 no total. Mais uma medalha de ouro para Cuba, e Cuba assume aí a 4ª colocação pelo critério de ter mais medalhas e a quantidade de ouro ser igual aí à Colômbia. Então fica aí a nossa torcida, né, para a delegação brasileira que consiga mais medalhas, né? E com certeza teremos aí boas respostas dos brasileiros que estão lá, pois várias modalidades, inclusive o futebol feminino aí já está na semifinal da competição. Então olho nelas. Temos também vôlei de praia e várias outras modalidades que no decorrer da semana vamos falar aí, né, Gil? Uma boa demonstração brasileira até o momento, né? 3ª colocação, lógico, as potências Estados Unidos e Canadá, que são as anfitriãs,
sempre prevalecendo, né? Mas o importante é o Brasil estar ali, né? Sempre entre os 3 melhores, não pode deixar aí Colômbia, Cuba, México, Argentina passar a gente, acho que pela imensidão que é o nosso país aí, mais que justo aí esse terceiro, até mesmo, quem sabe, futuramente um segundo lugar, né? Eu concordo plenamente com você, como foi citado já aqui, no último PAN o Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas. Esse PAN já está em terceiro, quer dizer, tem tudo para configurar a terceira posição, que é uma posição de destaque, porque nós temos aí Canadá e Estados Unidos, são grandes potências, né, do esporte mundial. Então, quer dizer, o Brasil aí hoje busca a sua 100ª medalha, quer dizer, parece hoje que é 4 ou 5 competições, tem uma 11 horas, que a ginástica pode vir medalha, isso seria a 100ª já do Brasil. E torcer para a 100ª seja dourada, né? Quer dizer, para a gente ampliar mais essa vantagem aí da Colômbia, né? Distanciando da Colômbia cada vez mais aí e consolidando esse terceiro lugar, que é uma ótima posição para a equipe brasileira. Com certeza, Gil. O Brasil, portanto, fazendo uma boa participação nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá. Meio de semana vamos falar aí mais uma vez o quadro de medalhas e as conquistas, né? Nesse final de semana tivemos várias, mas no passar dos dias aí a gente vai falando os destaques e no final ainda a gente vai fazer um apanhado, né, geral, e dar os destaques dos ouros brasileiros também para você de casa, e quem sabe aí vai cair aí algum destaque no Clube 10 deste mês, né, Gil? Estamos já preparando o programa para vocês aí de casa, Clube 10 com os destaques do mês de julho. Já estamos no dia 20, né, hoje, então até o dia 30 aí vamos encerrar aí o mês fazendo o programa Clube 10 especial de julho. Então vale a pena esperar aí. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar de Copa Paulista. Iniciou a Copa Paulista e também Paulista da 2ª Divisão. Fernandópolis arrancou um empate em Assis. A gente volta já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte,
a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva, falando agora de Copa do Brasil, né? Segunda-feira vamos falar do resumo aí, que foi a primeira rodada da Copa do Brasil, não, eu falei Copa do Brasil, né, gente? É Copa Paulista. Copa Paulista e começou neste final de semana. A Copa do Brasil é quarta-feira, né? Eu estou meio apressado porque eu não vejo a hora, né, de entrarem aí os 5 ou 6 times na próxima fase. E o São Paulo é um deles, né? É um caminho mais curto para a Libertadores, mas eu acho que esse sonho, o palmeirense já está rindo aqui. Então ele sabe que a fase dele é melhor. Não tem problema, né? O mundo dá voltas, né? Falando então de Copa Paulista, tivemos aí grandes jogos pelo grupo 1, grupo 2, 3 e 4. São 4 grupos. No grupo 1, empate entre Rio Preto e Catanduvense, 1-1. E também outro empate entre Penapolense e Mirassol, 0-0. O Rio Branco empatou também, mas pelo grupo 2, com União Barbarense, em 1-1. Vitória de mandante, apenas o Ituano venceu por 3-1 o time do Primavera. E tivemos vitórias de visitantes também. O Paulista de Jundiaí visitou o Grêmio Barueri e venceu por 1-0, isso pelo grupo 3. Pelo grupo 4, o Nacional, também visitante, venceu o São Bernardo por 1-0. E no mesmo grupo 4, né, o São José e o Juventus empataram em 0-0. Né? Com estes resultados, ainda tudo embolado, né? O grupo 1 todos com 1 ponto, no grupo 2 também, no grupo 3... Ituano e Paulista 3 pontos cada, e no grupo 4 o Nacional lidera aí com 3 pontos cada um. Portanto, estes foram os jogos, né, da Copa Paulista, primeira rodada, e também a classificação que eu pude passar aí para vocês. Segunda rodada da Copa Paulista vai acontecer aí no dia 23, começando com Mirassol e Rio Preto, né, o clássico, né, Mirassol e Rio Preto, pelo grupo 1, e a sequência se dará aí no dia 25, sábado, e dia 26, domingo. Portanto aí, e no grupo 2 vamos ter a estreia do Independente juntamente ao Rio Branco. Então, grandes jogos aí para você acompanhar na nossa região, inclusive, né, grandes jogos que vão se conciliar aí com os jogos do Paulista da segunda divisão. Antes de falarmos da segunda divisão do Paulista, eu gostaria que o Gil comentasse, né, o que ele achou dessa primeira rodada, né? Muitos empates, né, Gil? Mandante apenas o Ituano venceu, e visitantes tivemos 2 aí que incomodaram seus adversários. Então eu gostaria que você comentasse o que esperar também dessa Copa Paulista. Essa Copa Paulista é fundamental aí para as equipes que estão montando aí para o próximo ano, para a disputa das suas séries aí no Campeonato Paulista. Onde o Mirassol aí, quer dizer, ele segurou o seu técnico Evaristo Pisa. O Mirassol não subiu por 1 ponto esse ano, e o ano passado também. Faltou 1 ponto para essa equipe não subir para a divisão principal do futebol paulista. Então manteve aí a comissão técnica, reformulou todo o elenco
E é uma equipe, acho que vem forte e tem tudo para conseguir esse título. Também o Ituano aí, que está classificado para as oitavas da Copa do Brasil, é uma equipe muito boa, com ótima estrutura, venceu já no primeiro jogo, né? E também acho que é uma forte equipe credenciada ao título juntamente com o Mirassol. E a grande surpresa é o Nacional, né? Que venceu fora de casa, aí, o Nacional que na série A3 aí não conseguiu classificar, passar da primeira fase, faltou um pontinho ali. Quer dizer, uma boa equipe sim, porque às vezes mescla aí com jogadores de grandes equipes do futebol paulista. Então, quer dizer, está apenas no início, e uma equipe aí que eu acho que vai deixar muito a desejar esse Rio Preto, né, que empatou com o Cataduvense aí, que não é uma boa equipe. O Rio Preto que fez um amistoso aí contra o Fernandópolis, venceu os reservas do Fernandópolis por 2-1. Tem que melhorar muito, porque o Rio Preto eu acho que não vai conseguir chegar entre os primeiros não. Precisa melhorar muito aí algumas equipes, e eu acho também, como disse o Gil, o Ituano tem tudo para até ser campeão da Copa Paulista, né? Um time já pronto, que vem jogando aí a Copa do Brasil, inclusive está classificado entre os 16 melhores do país. Então fica a dica aí, Ituano realmente uma equipe a ser batida nesta Copa Paulista, juntamente aí com Mirassol, Nacional também vencendo bem, o Juventus, né, sabemos que subiu juntamente com o CAV, né? O Votuporanguense subiram aí para a Série A2 do Paulista do ano que vem. O CAV poderia estar aqui, né? Mas quem sabe no próximo ano consiga um bom desempenho no Paulista da Série A2. Eu acho que mesmo assim, né, conseguindo um bom desempenho na A2 e subindo para A1, vai ficar de fora da Copa Paulista apenas se tiver aí um resultado intermediário. Então fica primeiro a nossa, né, torcemos primeiro para que o CAV tenha um bom desempenho na Série A2. Caso não ter, na Copa Paulista, quem sabe o ano que vem. Mudando então agora, vamos falar de Paulista da segunda divisão. Tivemos uma rodada aí que para o Fernandópolis, por pouco, não foi a rodada dos sonhos, né? Por um gol, né? Precisou vencer a partida para realmente estarmos melhor ainda na tabela. Isso porque o Vossen empatou fora com o Bandeirante de Birigui. O Bandeirante, que era o saco de pancadas, né? Até então, conseguiu aí arrancar um empate em casa com o Vossen. E o Noroeste de Bauru acabou empatando com o Grêmio Prudente, líder, né? O terceiro contra o líder, 0-0. E o Fernandópolis também ficou no empate 1-1 com o Assisense. Então esses três empates acabou mantendo a parte de cima da tabela igual, né? Só alterou que todos somaram um ponto. Quem nadou de braçada foi o América. O América venceu o Oswaldo Cruz por 5-0, né? Goleou aí e com o resultado conseguiu somar 20 pontos, né? Subiu aí, portanto, mais 3 pontos na tabela. É o sexto ainda, porém encostou aí no Vossen e no Fernandópolis, que tem 23 cada. O último resultado, José Bonifácio, mesmo jogando em casa, perdeu para o Tanabi por 2-1. Então, após esta 14ª rodada, primeira fase chegando já quase ao fim, o Grêmio Prudente lidera com 30 pontos, o Assisense é o segundo com 26, Noroeste é o terceiro com 26, Fernandópolis é o quarto com 23. Então os 4 primeiros, Fernandópolis hoje estaria classificado para a próxima fase. O Vossen é o quinto, tem 23 pontos também, porém com 8 gols de saldo, e o Fernandópolis com 11. Ambos têm 6 vitórias cada. O América é o sexto com 20, o Tanabi é o sétimo com 16, o Oswaldo Cruz é o oitavo com 12, José Bonifácio é o nono com 8 e o Bandeirante de Birigui é o 10º com 7 pontos. Então fica até estranho a gente falar, né, do Bandeirante, né? O último, mas conseguiu arrancar aí 2 pontos que já eram certos para o Vossen. Então um campeonato difícil, né, Gil? E tanto que está explicado o porquê da gente falar aí que toda rodada é uma rodada chave para o Fernandópolis. E este resultado fora de casa, 1-1, não deixa de ser um mau resultado, né? Assim como eu vi nas redes sociais, todos apoiando o Fernandópolis, né? Se mantendo invicto ainda, isso que é o importante. Acabou levando um gol, sofreu o gol,
mas isso é o de menos. O importante foi não ter perdido, que se tivéssemos perdido, aí a coisa poderia se complicar. A gente já estaria fora do G4 e com o América a 2 pontos de diferença da gente. Então, aí complicaria mais ainda. Mas o empate com gosto aí de vitória, né? Pois tratou aí de um jogo fora contra o Assisense, que vinha bem e está bem na competição. Então gostaria que você, né, comentasse. Sei que você acompanhou o jogo assim como eu pelo rádio, né, pelas redes sociais também, né, pelo grupo da Sangue Azul, que não deixa a gente ficar de fora de nenhum lance, né, todo mundo comentando lá. Eu gostaria que você falasse sobre esse resultado e o que esperar do Fernandópolis aí para as próximas rodadas, Gil. Essa rodada aí foi ótimo para o FVC, e jamais a gente esperava que o Bandeirante poderia empatar, né, com o Vossen, né? Estava vencendo, o Vossen empatou no finalzinho. Isso aí foi muito bom para o Fernandópolis. Quer dizer, o jogo também depois, o jogo do Noroeste, empatou com o Grêmio Prudente também. Quer dizer, então, e o próprio empate do FVC, esses 3 resultados ajudaram muito a nossa equipe aí, porque dependendo, se fosse outros resultados, talvez o empate lá em Assis não seria bom para nós. Foi ótimo. Foi ótimo. Apesar que teve outra, mais uma vez, todo jogo do FVC, a arbitragem questionada, né? Comenta-se que teve um lance de pênalti não marcado. Quer dizer, o FVC jogou muito bem, pegou a equipe aí com o melhor ataque hoje do campeonato, fez 30 gols, né, superando o próprio Grêmio Prudente, e o FVC com a melhor defesa. Só que o FVC não saiu em desvantagem e não ficou com medo, não, foi para cima, empatou e teve amplas condições até de virar o jogo. Foi um ótimo resultado. O FVC agora tem uma boa sequência, né? Pega domingo aí esse Tanabi e depois 2 jogos em casa. Eu acho que esses 3 jogos aí essenciais e vai credenciar a nossa classificação. Enquanto aí que o Vossen de Assis, ele já tem uma sequência muito mais difícil. Ele vai pegar o América no próximo jogo, o América está em ascensão. Pega em América e pega lá em Assis. Quer dizer, mas o América já está começando a incomodar, né? Começou devagarzinho, como não quer com nada, quer dizer, às vezes a gente está pensando que o maior adversário pela vaga é o Vossen. Sendo que pode ser o América, exatamente, né? E depois a gente tem um confronto direto com o América em casa aqui. Quer dizer, que a gente tem que... É matar ou matar, senão morre, né? Agora, eu acho que o Vossen aí, não sei não, acho que já está... Ele tem uma sequência muito difícil, pega o América, depois vai jogar com o Grêmio Prudente, fora de casa, um adversário dificílimo, e depois volta e joga contra o Assisense. Quer dizer, em casa, mas o Assisense aí que é o vice-líder. Então, quer dizer, a sequência do Vossen é muito complicada. A do Fernandópolis, comparando aí, quer dizer, é bem mais tranquilo, porque nós vamos jogar contra o Tanabi, depois recebe o Oswaldo Cruz aqui e o próprio América. Quer dizer, esses jogos aí são 9 pontos aí que, se a gente conseguir, a gente já pode fazer o jogo final contra o Vossen dia 16, já classificado. Que é muito importante para nós, né? A equipe porque joga fora, né? Exatamente. Decidir vaga fora de casa não é fácil. Exatamente. Quer dizer, eu creio assim, quer dizer, se o Vossen, mesmo que vença o América, tudo bem, mas depois ele pega o Grêmio Prudente. Eu assisti o jogo do Grêmio Prudente, sabe, contra o Noroeste, vou falar a verdade, tanto é que está aí com 30 pontos, é uma das melhores equipes aí do campeonato, quer dizer, agora o Olímpia parece que chegou com 30, o São Carlos também, né? Mas mesmo assim, tem um meio de campo muito bom, toque de bola refinado, quer dizer, jogadas ali, faz ótimas jogadas, ó, e não venceu o próprio Noroeste lá por detalhes. Passou ao vivo o jogo, né? Na Rede Vida, né? Teve amplas condições do Grêmio vencer, quer dizer, então, agora o FVC aí tem eu creio que a sequência, como o Volta for falar, é mais tranquila, quer dizer, só que é um jogo difícil, tem um derby aí, que esse Tanabi aí sempre é uma asa negra pro FVC, né? Ainda mais jogando lá em Tanabi, quer dizer, mas a gente tem que vencer, porque desde quando o técnico Betão assumiu essa equipe aí, já são 6 jogos aí, 3 empates e 3 vitórias, e tomamos só um gol. Quer dizer, então o Fernandópolis vem forte, como a gente citou em programas anteriores, né, Valdinei, vem crescendo no momento certo. Sim. Quer dizer, começou a não muito bem no campeonato, com uma certa estabilidade, mas agora já não. O time, a gente percebe que está em ascensão aí, e tem tudo sim para ficar com essa 4ª vaga aí. Eu acho que dificilmente vai escapar de nós essa vaga aí. Eu também acho que o Fernandópolis aí não... Acho não, né? Eu tenho certeza que o Fernandópolis não deixa escapar essa vaga, a não ser que uma catástrofe aconteça, mas o Fernandópolis vem bem realmente,
E não só a quarta vaga, eu até falo mais, eu acho que pode ser o segundo colocado do grupo. Tá? Eu acho que a gente pode tirar base aí na próxima rodada. Se o Fernandópolis vencer o Tanabi, vai a 26 pontos. Temos Grêmio Prudente e Acisense. Se o Grêmio Prudente vencer o Acisense, esquece o Grêmio Prudente, né? Deixa ele ser líder e vencer essa primeira fase. Deixa disparar. Pelo menos nos ajuda. O Acisense pararia com 26, nós iríamos a 26 também. Não passaríamos o Acisense. O Noroeste, acho que a gente acreditar em outro milagre do Bandeirante de Birigui contra o Noroeste é difícil. O jogo é em Birigui. Mas eu acho que o Noroeste deva vencer sim, porque está precisando da vaga e não está tropeçando igual o Vossen está. Então 29. Então seria 33 do Grêmio Prudente, 29 do Noroeste, 26 do Acisense e 26 do Fernandópolis. E o Vossen e o América poderia dar um empate, hein? Um empate seria ótimo. Iria 21 o América, 24 o Vossen. Na outra rodada, nós pegaríamos o Oswaldo Cruz em casa, não é isso? Oswaldo Cruz, jogo também para vencer. De 26, iríamos para 29. Grêmio Prudente pega o Vossen. Deixa o Grêmio ganhar. Iria para 36 pontos o Grêmio Prudente, o Vossen estacionaria ali com os seus 24 pontos e a gente com 29, já abriria 5 pontos. Então quer dizer, uma vantagem boa, né, de 24 a 29. E os outros confrontos que temos aqui dos que estão brigando, o Noroeste pega o José Bonifácio, acho que também o Noroeste não deva perder. E o Acisense pega o Tanabi. Quem sabe o Tanabi fica mordido com a derrota e empata com o Acisense. Pronto, aí está tudo certo. São sonhos, né? São objetivos que, lógico, se o Fernandópolis vencer os seus jogos, automaticamente, hoje não precisa de ninguém, né? Então fica a nossa torcida para a equipe do FFC, para que consiga realmente bons resultados, né, nas próximas rodadas. Inclusive contra o Tanabi. Estaremos lá, né, Gil? Tanabi, pertinho, dá pra gente ir. Não só nós, você também de casa que nos acompanha, que torce pelo Fernandópolis, dê o seu jeito aí, arrume um amigo que tem carro, ou né, fale com o pessoal da torcida Sangue Azul, que com certeza vão organizar alguma caravana para ir para Tanabi, e vamos apoiar o FFC, porque agora é a hora, né? Quem sabe essa vitória aí e alguns tropeços a gente já consiga alavancar aí uma boa posição na tabela. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Gil? Fica à vontade. Não, assim, eu concordo com você em partes aí sim. Quer dizer, nós temos esses 3 jogos. Não é difícil, tenho condições de vencer os 3 jogos. E se caso vencer, a gente pode jogar, volto a falar, no dia 16 do 8 lá contra o Vossen, já classificado. Quer dizer, poderemos às vezes até perder o jogo, mas está classificado. Porque o Vossen, a sequência dele é mais complicada. Né? Porque a América, Grêmio Prudente e o clássico contra o Acisense, quer dizer, eu acho que dificilmente essa quarta vaga escapa de nós. É o que eu ia falar, Gil. Aqui, ó, na 17ª rodada, penúltima da primeira fase, eu acho que é a rodada-chave. Fernandópolis e América, Acisense e Vossen. O Assis, se vencer o Vossen, que ficamos em quarto lugar. Pelo menos a nossa vaga estará garantida. Fernandópolis tem que fazer o seu dever. Tem que vencer o Tanabi, começando pelo Tanabi. Venceu o Oswaldo Cruz e o América. Venceu as 3 próximas partidas, a quarta a gente não precisava nem jogar. Mas tem que cumprir a tabela. Podemos perder do Vossen, mas até lá, se eles estiverem já fora, vão estar desmotivados. Podemos até arrancar uma boa colocação na última rodada e quem sabe ultrapassar aí, né, o Noroeste, porque o América pega o Acisense na última rodada e o Noroeste pega o Tanabi. Quem sabe passamos aí, assumimos a 3ª ou até mesmo a 2ª colocação. Lógico, torcendo por tropeço. E como você disse, Gil, é de se esperar algo na 17ª rodada mesmo. Não, tem tudo sim para ir para esse jogo final aí já classificado, porque esses 9 pontos aí é fundamental para o FFC e tem condições sim, porque essas equipes aí são modestas, o FFC vive um momento melhor que elas. E o Vossen lá tá em declínio, né? Porque empatou em casa com o Tanabi, agora empatou com o Bandeirante, que não faz mal para ninguém. Quer dizer, agora pega esse jogo contra o América, é um jogo difícil também. Se o América quiser alguma coisa no campeonato, ele não pode nem pensar em perder. Porque se ele perder, ele se complica de vez já no campeonato. Porque depois ele tem 2 jogos difíceis fora. Tem o FFC aqui e tem o Acisense na última rodada. Então, mas
Mas independente aí de terceiro ou quarto lugar, é importante, né, Valdinei, que a gente consiga essa vaga. Porque depois aí já tem os jogadores aí, já estou escolhendo jogadores para se inscrever na próxima fase, aí a gente vai vir mais forte ainda na próxima fase. Com certeza, fica a nossa torcida, portanto, ao FFC. Você também, torcedor, apoie, né, acompanhe os treinos durante a semana, né, orientem o Betão, né, com certeza muitos vão falar, Betão, coloca não sei quem, coloca fulano de tal, mas o Betão com certeza sabe o que é melhor para a equipe, né, o presidente Jerry Falcão também está lá em cima, sempre cobrando tanto o treinador quanto a equipe, e nós temos que fazer a nossa parte, né, torcer. Vamos em Tanabi, vamos conseguir aí trazer os 3 pontos e mais uma vez um jogo chave, né? Precisamos vencer o Tanabi. Vencendo o Tanabi as coisas ficam mais fáceis, aí é só vencer as duas em casa. Será que é fácil, Gil, vencer em casa? Ultimamente está mais fácil jogar fora do que em casa, né? Não tem jogo fácil, Fernando. Apesar que esse jogo do Oswaldo Cruz, a gente sabe, grande parte do elenco do Oswaldo Cruz foi dispensado, foi embora por falta de pagamento, e o Oswaldo Cruz nas últimas 2 partidas levou 11 gols, quer dizer, então a gente tem que vencer sim, vencer bem também, para ter um saldo de gols aí satisfatório, para não ter surpresa lá no final, né? Mas eu não vejo, acho que a maior dificuldade aí, eu acho que esse jogo mês de domingo, porque esse clássico aí, o Tanabi, sempre quando o Fernandópolis ele engrossa, é uma equipe meio indigesta, mas a gente tem que vencer, tem amplas condições de vencer, e quem sabe aí, esses 9 pontos e classificados já. Com certeza, Fernandópolis e Tanabi, portanto, na próxima rodada em Tanabi, né? Tanabi e Fernandópolis, portanto. E depois temos Oswaldo Cruz e o América. Eu até tenho tive uma visão aqui, Gil, enquanto você falava, Fernandópolis vencendo Tanabi e goleando o Oswaldo Cruz, estádio lotado contra o América aqui no Cláudio Rodante. Seria uma coisa magnífica com a vitória, a classificação. Seria ótimo. E eu acho que isso vai acontecer. Então, vamos esperar, né? Fica a nossa torcida. Gil, agradeço mais uma vez você estar aí com a gente, né? Mais uma semana começando. Quarta-feira estamos de volta aí para falar de mais esporte. Quem sabe quarta com algum jogador, algum treinador, né? Algum presidente de clube. Vamos convidar aí alguém, quem sabe na quarta com convidados especiais, né, Gil? É isso mesmo, Valdinei. Então até quarta aí, uma ótima tarde a todos. Esperamos vocês aí com mais um novo programa aí na quarta-feira. Com certeza. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado a você de casa pela sua audiência. Um abraço a todos que nos acompanham, né? Tanto em Fernandópolis, região e por vários outros lugares, né? do nosso país. Quarta-feira estamos de volta. Se Deus quiser. Um abraço, portanto, e até lá.